O que aconteceu com Ken Yaman de Pássaro Madrugador é muito grave. Uma notícia preocupante está a circular e os fãs estão em desespero querendo saber a verdade. Rumores indicam que o ator que todos amávamos ver sorrir nas novelas pode estar a passar por um momento extremamente difícil. Será que é verdade? O que realmente aconteceu com ele? As redes sociais estão cheias de especulações e todo mundo quer respostas. Se você é fã de Ken Yaman, fique conosco até o final para descobrir toda a verdade sobre esta situação. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos esclarecer tudo agora mesmo. Ken Yaman nasceu em 8 de novembro de 1989 em Istambul, na Turquia. Filho único de Güven Yaman e Gülden Ken, ele cresceu em um ambiente inicialmente estável, mas que logo seria abalado por acontecimentos que marcariam sua vida para sempre. Quando tinha apenas 5 anos, seus pais decidiram se divorciar, um episódio que deixou cicatrizes emocionais profundas e moldou muito de sua personalidade futura. A separação fez com que Ken passasse a conviver com sentimentos de ausência e responsabilidade, aprendendo cedo a lidar com a instabilidade familiar. Após o divórcio, suas avós, tanto do lado materno quanto paterno, tornaram-se figuras fundamentais em sua criação. Elas assumiram boa parte dos cuidados e educação do menino, transmitindo valores como respeito, disciplina e determinação. Mesmo com o apoio familiar, os problemas financeiros começaram a pesar. A família enfrentava dificuldades sérias, e a continuidade dos estudos de Ken em uma escola de qualidade passou a depender de muitos sacrifícios. Durante o primeiro ano no Liceu Italiano de Istambul, uma das instituições mais prestigiadas do país, o pai de Ken perdeu o emprego. Essa situação colocou em risco a permanência do garoto na escola. Sua mãe, formada em literatura, chegou a alertá-lo de que, caso não conseguisse uma bolsa de estudos, teriam de transferi-lo para uma escola pública. O menino, no entanto, decidiu que não deixaria a situação determinar seu destino. Ken transformou a adversidade em força. Com muito esforço, conquistou bolsas de estudo consecutivas ano após ano, sempre com notas excelentes. Precisava estudar italiano intensamente para acompanhar as aulas, o que o obrigava a se dedicar muito mais do que os colegas. Enquanto outros estudantes aproveitavam o tempo livre, Ken passava horas revisando textos e praticando o idioma, consciente de que seu futuro dependia exclusivamente de sua dedicação. Durante esse período, fez amizade com um colega albanês, um garoto igualmente aplicado e inteligente. Essa amizade foi uma das poucas conexões próximas que Ken manteve na infância, já que sua rotina era tomada pelos estudos. Mesmo com a ausência do pai durante a semana, ele aprendeu a ser independente, assumindo responsabilidades que poucos meninos de sua idade conheciam. Aos poucos, Ken foi construindo uma base sólida, tanto emocional quanto intelectual. Ele se formou no Liceu Italiano com a maior média já registrada desde a fundação da escola. Um feito que refletia sua capacidade de superar obstáculos e transformar limitações em conquistas. Essa determinação precoce se tornaria uma de suas marcas mais evidentes, acompanhando-o por toda a carreira. Enquanto muitos viam apenas um jovem promissor, poucos imaginavam que por trás daquele sorriso confiante existia um menino que aprenderá a lutar desde cedo. Essa infância marcada por desafios seria o alicerce da força e da resiliência que o mundo conheceria anos mais tarde, quando o nome Ken Yaman começaria a brilhar nas telas de televisão. O caminho até lá, no entanto, estava apenas começando. Ken Yaman iniciou sua carreira na televisão em 2014, interpretando o personagem Bedir na série Gonu Ileri. Para viver esse papel, precisou passar por uma transformação física exigente, perdeu 6 quilos, cortou o cabelo e deixou o bigode crescer. Tudo para parecer menos atraente, como pedia o perfil do personagem. Apesar de ser um papel secundário, essa experiência marcou o início de sua jornada artística e mostrou sua disposição para se adaptar e aprender. No ano seguinte, Ken participou de Inad na Esk, já com maior destaque, e em 2016 integrou o elenco de Anjimis Sevmedik. Essas produções consolidaram sua presença na televisão turca e o ajudaram a ganhar experiência diante das câmeras. Porém, o ponto de virada viria em 2017, com Dolunay Lua Cheia. A série se tornou um sucesso, levando seu nome para fora da Turquia e conquistando fãs em países como Itália, Espanha e vários da América Latina. Em 2018, Ken viveu o auge da fama ao protagonizar Erkin-Sikus Pássaro Sonhador ao lado de Demet Özdemir. Para interpretar o carismático Ken Divit, ele passou por um rigoroso treinamento físico, desenvolvendo um corpo atlético que se tornaria sua marca registrada. A química entre os protagonistas encantou o público, e a série rapidamente se tornou um fenômeno internacional.
O sucesso foi tamanho que Kim ganhou mais de 5 milhões de seguidores no Instagram em apenas um ano. Sua imagem estampava revistas e outdoors, transformando-o em ícone de estilo. No mesmo período, recebeu o prêmio Borboleta de Ouro de melhor ator em comédia romântica e foi eleito ator em ascensão do ano pela revista GQ Turquia. Em 2019, foi novamente homenageado pela GQ como Homem do Ano e também recebeu o prêmio internacional Murex d'Or. Sua popularidade o levou a participar do Micon Expo em Cannes, na França, onde sua foto foi exibida em grandes painéis pela cidade. Em 2020, estrelou Beião, Senhor Errado, ao lado de Özge Gürel, mantendo-se como um dos atores mais influentes da Turquia e recebendo indicação ao Prêmio Produ 2020. A ascensão meteórica de Kim Yaman era inegável. Seu talento, disciplina e carisma o transformaram em uma referência da nova geração de atores turcos. Mas enquanto o sucesso internacional crescia, também aumentavam os desafios e pressões. O que parecia um conto de fadas começava a revelar as sombras por trás da fama, prenúncio de uma nova fase em sua trajetória. Em janeiro de 2021, Kim Yaman tomou uma das decisões mais ousadas de sua vida, deixar a Turquia e mudar-se definitivamente para a Itália. Naquele momento, ele já era um dos atores mais famosos de seu país, com uma carreira consolidada e uma legião de fãs fiéis. Mesmo assim, decidiu recomeçar em um território completamente novo. Impulsionado pelo desejo de expandir sua presença internacional e provar que podia brilhar também fora de casa. A mudança representava mais do que uma simples transição geográfica. Quem estava abrindo mão do conforto, do idioma familiar e do prestígio conquistado na Turquia para enfrentar o desafio de construir uma carreira do zero em outro país. Ao chegar à Itália, precisou lidar com a burocracia, as diferenças culturais e o olhar curioso da imprensa, que o acompanhava com grande interesse. Apesar de ser uma celebridade na Turquia, ele sabia que na Itália teria que reconquistar o público passo a passo. O primeiro grande teste veio em 2022, quando estreou na televisão italiana com a série Viola come il mare, sua primeira produção totalmente falada em italiano. O idioma, embora já conhecido por ele desde os tempos de escola, exigia fluência emocional e naturalidade diante das câmeras. Para interpretar Francesco Demir, um policial carismático e misterioso, Kim mergulhou em aulas intensas de dicção e trabalhou lado a lado com treinadores de voz italianos para dominar as nuances linguísticas. Paralelamente, ele foi escolhido para protagonizar Sandokan, uma superprodução da Lux Video que revive a clássica lenda do pirata asiático. O projeto era um dos mais ambiciosos da televisão europeia, com cenários grandiosos e cenas de ação complexas. As filmagens se estenderam por meses, exigindo de Kim um treinamento físico rigoroso e uma rotina disciplinada. A preparação incluía artes marciais, equitação e manejo de espadas, além de uma dieta controlada para manter a forma ideal do personagem. Apesar do entusiasmo com os novos desafios, a adaptação não foi simples. O estilo de trabalho italiano era bem diferente do turco. As produções na Turquia costumavam ser rápidas e intensas, com longos episódios e prazos curtos, enquanto na Itália o ritmo era mais detalhado, técnico e orientado pela estética. Kim precisou ajustar-se a essa nova dinâmica e, ao mesmo tempo, lidar com a pressão de corresponder às altas expectativas do público europeu. Longe da família e dos amigos, enfrentou períodos de solidão. As longas horas de filmagem e o isolamento provocado pela pandemia tornaram a adaptação emocional ainda mais difícil. Ele precisou construir uma nova rede de contatos profissionais e pessoais praticamente do zero, aprendendo a confiar em pessoas desconhecidas. Além disso, teve que provar repetidamente seu talento em um mercado que ainda o via como o ator turco de novelas românticas. Cada novo projeto era uma nova prova de fogo. Quem sabia que o fracasso na Itália poderia colocar em risco tudo o que havia conquistado na Turquia? Ainda assim, manteve o foco, determinado a se firmar como um artista internacional. O esforço e a persistência logo chamariam a atenção da mídia italiana, que passaria a segui-lo não apenas por seu trabalho, mas também pela vida pessoal. E foi justamente aí que começaria um dos capítulos mais comentados de sua história. No mesmo período em que se estabelecia na Itália, Kim Yaman viu sua vida pessoal ganhar os holofotes de maneira intensa. Em janeiro de 2021, iniciou um relacionamento com Diletta Leottata, uma conhecida apresentadora esportiva italiana de 29 anos, natural da Sicília. O romance começou de forma repentina e apaixonada. Os dois foram vistos juntos em Roma, hospedados em um hotel no centro da cidade, e em poucos dias já se tornaram o casal mais comentado da imprensa italiana. A relação seguiu um ritmo acelerado.
Após apenas um mês de namoro, quem fez um gesto que surpreendeu o país? Alugou um avião que sobrevoou o céu de Roma com a mensagem dileta: "Você quer se casar comigo? Te amo, Ken." O ato grandioso foi amplamente divulgado nas redes sociais e gerou uma onda de comentários. Dileta, emocionada, aceitou o pedido e passou a exibir um anel de noivado luxuoso que chamou a atenção da mídia e do público. O casal parecia viver um conto de fadas moderno. Anunciaram planos de morar juntos e foram fotografados em viagens românticas pela Itália. No entanto, o excesso de exposição começou a pesar. Paparazzi passaram a persegui-los constantemente, e drones chegaram a sobrevoar o apartamento de Dileta em busca de imagens exclusivas. Mesmo assim, quem manteve uma relação próxima com a mãe da apresentadora, Ofélia, demonstrando um envolvimento familiar que parecia indicar algo sério. Com o tempo, no entanto, surgiram críticas. Parte do público passou a acusar o casal de estar em um relacionamento apenas por marketing, especialmente por causa da rapidez e da intensidade com que tudo acontecia. Dileta, acostumada à fama, viu-se alvo de comentários maldosos nas redes sociais, e quem enfrentou o desafio de lidar com uma imprensa italiana que não poupava detalhes sobre sua vida privada. Em julho de 2021, começaram os rumores de crise. Dileta apareceu em público sem um anel de noivado, e os dois passaram as férias separados, ele na Puglia, ela na Sardenha. As especulações aumentaram até que, em setembro do mesmo ano, Dileta confirmou publicamente no programa Veríssimo o fim do relacionamento. Durante a entrevista, ela revelou que ainda sentia carinho por Ken, mas admitiu que tudo aconteceu rápido demais. Disse que a intensidade da relação e a pressão externa foram fatores determinantes para o término. O que começou como uma história de amor digna de cinema acabou se transformando em um exemplo dos desafios de viver um romance sob o olhar implacável da fama. Para Ken, aquele término seria mais do que o fim de um relacionamento. Seria também um ponto de virada pessoal e profissional, um aprendizado sobre os limites entre o amor e a exposição pública, que o faria repensar sua relação com a mídia e consigo mesmo. O fim do relacionamento entre Ken Yaman e Dileta Leottata em 2021 marcou o início de um período turbulento na vida do ator. Logo após a separação, a mídia italiana passou a associá-lo a diversas mulheres, alimentando especulações e manchetes sensacionalistas. Entre os nomes citados estava o da atriz israelense Moran Atias, com quem foi visto durante o Festival de Veneza, em setembro daquele ano. Embora nenhuma das partes tenha confirmado qualquer envolvimento, as fotos publicadas pelos tabloides foram suficientes para reacender o interesse público em sua vida pessoal. Enquanto isso, Dileta Leottata manifestava publicamente sua desilusão. Em entrevistas, afirmou que buscava um homem que a respeitasse e valorizasse seu espaço, deixando claro que a relação anterior havia sido intensa, mas confusa. Ela descreveu o romance como um verdadeiro conto de fadas que se transformou em um despertar doloroso, revelando que a realidade não correspondeu ao sonho. Essas declarações inevitavelmente reacenderam o debate sobre o comportamento de Ken e o impacto da fama em suas relações. Ken, conhecido por ser reservado e cuidadoso com a vida pessoal, viu-se em meio a uma exposição sem precedentes. A imprensa italiana, acostumada a explorar a vida de celebridades, passou a seguir cada passo seu. Paparazzi o aguardavam em frente a restaurantes, academias e estúdios de gravação, enquanto sites de entretenimento discutiam possíveis novos amores. Essa invasão constante começou a pesar sobre sua saúde emocional, algo que ele próprio reconheceria mais tarde. Pouco tempo após o término com Dileta, o ator foi visto ao lado da modelo napolitana Maria Giovanna Adamo, de 25 anos. As imagens circularam rapidamente e reacenderam rumores de um novo relacionamento, o que apenas ampliou o foco da mídia. Ainda que quem nunca tenha confirmado nada, a imprensa tratou o assunto como um novo capítulo de sua vida amorosa, afastando a atenção de seu trabalho como ator. Com isso, quem percebeu que sua imagem começava a ser moldada por manchetes de fofoca, e não por seus projetos profissionais. O assédio da imprensa e a curiosidade do público passaram a interferir em sua concentração e produtividade. Amigos próximos relataram que ele se sentia cada vez mais incomodado com o fato de sua vida pessoal ter se tornado tema de especulação diária. O ambiente nas redes sociais também se tornou tóxico. Fãs defendiam Ken com fervor, mas atacavam qualquer mulher que fosse fotografada ao lado dele. O ator, incomodado, chegou a manifestar frustração em entrevistas, dizendo que as pessoas próximas a ele sofriam ofensas injustas simplesmente por aparecerem em sua companhia. Essa constante vigilância o levou a questionar o preço da fama e se valia a pena viver sob esse tipo de escrutínio.
A desilusão amorosa coincidiu com um momento de reflexão profunda. Quem começou a compreender que o sucesso vinha acompanhado de um custo alto, a perda da privacidade e da paz interior. A fama que antes parecia uma conquista, agora se mostrava um fardo. A partir desse ponto, ele passaria a buscar um novo equilíbrio entre sua vida pública e pessoal, um caminho que o levaria a tomar uma das decisões mais radicais de sua carreira. Em junho de 2024, Ken Yaman surpreendeu o mundo ao deletar completamente sua conta no Instagram, onde acumulava mais de 11 milhões de seguidores. A decisão repentina e sem qualquer aviso gerou grande repercussão entre fãs, jornalistas e profissionais da indústria do entretenimento. Naquele momento, ele estava mergulhado nas filmagens intensas da aguardada série Sandokan, e começou a perceber que as redes sociais estavam interferindo em sua concentração e produtividade. Poucos dias após o desaparecimento da conta, jornalistas turcos revelaram que Ken havia confidenciado a amigos que as redes sociais faziam mais mal do que bem. Ele acreditava que a constante exposição, os comentários negativos e a busca por aprovação estavam prejudicando sua paz mental e sua relação com o próprio trabalho. Antes de sair do ar, deixou uma última mensagem intrigante: "Você não está em posição de me dar conselhos porque estou tentando coisas que não foram tentadas antes." A atitude foi interpretada como um gesto de coragem e rebeldia em uma era dominada pela necessidade de visibilidade. Ao excluir sua conta, Ken abdicava de uma das plataformas mais poderosas para artistas contemporâneos, abrindo mão de contratos publicitários e da comunicação direta com fãs. Sua decisão contrastava com a tendência da indústria, em que a presença digital é vista como essencial para o sucesso. Fãs e críticos rapidamente começaram a especular sobre os motivos reais. Muitos acreditavam que o ator estava esgotado pelos constantes rumores, ataques e invasões de privacidade que enfrentava desde o relacionamento com Dileta Leottata. Outros apontavam que ele buscava reencontrar o foco e reconectar-se com sua arte sem as distrações do mundo virtual. Durante os 10 meses seguintes, Ken manteve-se afastado das redes, vivendo um período de reclusão e dedicação total ao trabalho. Pessoas próximas afirmaram que esse afastamento foi libertador e fundamental para que ele recuperasse o equilíbrio emocional. Mesmo com a pressão de produtores, marcas e agências para que retornasse, ele se manteve firme em sua decisão. Somente em março de 2025, Ken retornou ao Instagram com uma nova conta e uma postura completamente diferente. O conteúdo passou a ser mais discreto, com foco em projetos profissionais e mensagens inspiradoras, sem exposição da vida pessoal. Essa nova fase simbolizava maturidade e autoconhecimento. A decisão de desligar-se por um tempo das redes mostrou que, para Ken Yaman, a fama já não era prioridade. Ele havia escolhido a paz interior e o controle sobre sua própria narrativa, provando que, às vezes, o maior ato de coragem é o silêncio diante do barulho do mundo. Em janeiro de 2020, Ken Yaman viveu uma das experiências mais transformadoras de sua vida ao cumprir o serviço militar obrigatório na Turquia. De acordo com as leis do país, todos os homens entre 20 e 41 anos devem servir ao exército por um período mínimo, e Ken, apesar da fama internacional, não teve qualquer privilégio especial. O treinamento básico durou 21 dias, mas foi suficiente para marcar profundamente sua mente e seu corpo. Durante esse período, ele teve de abrir mão de sua imagem icônica. O cabelo comprido e a barba cheia, marcas registradas de seu personagem Ken Divit em Erkenci Kuş, precisaram ser completamente cortados, seguindo as normas militares. A transformação visual chocou os fãs, que viam no visual do ator um símbolo de seu charme e carisma. Para Ken, o corte representava muito mais do que uma mudança estética. Era um símbolo de desapego e humildade diante da disciplina militar. Apesar de breve, o serviço foi descrito por ele como curto, mas muito intenso. O exército turco é conhecido por sua rigidez, e Ken precisou adaptar-se rapidamente à rotina de horários fixos, regras estritas e convivência igualitária com outros recrutas. Dentro do quartel, sua fama não tinha qualquer valor. Ele era apenas mais um soldado, submetido às mesmas ordens e deveres que todos os demais. Essa vivência o fez refletir sobre o contraste entre o glamour da vida de celebridade e a simplicidade imposta pela vida militar. Sem câmeras, fãs ou luxos, Ken teve a chance de olhar para dentro e avaliar sua trajetória. Em uma entrevista posterior, declarou que aquele período lhe proporcionou autoconhecimento e clareza sobre o que realmente importava. A experiência, embora desafiadora, funcionou como uma pausa forçada em uma carreira que vinha em ritmo frenético desde 2017. O afastamento temporário das telas, no entanto, trouxe ansiedade.
Quem temia ser esquecido pelo público e perder espaço no competitivo mercado do entretenimento turco, onde novos rostos surgem constantemente. Mesmo assim, preferiu enxergar o período como uma oportunidade para amadurecer e reconectar-se com sua essência. Ao retornar, trouxe consigo uma nova visão sobre fama e sucesso. Compreendeu que o reconhecimento do público era importante, mas não poderia definir quem ele era. O serviço militar, que inicialmente parecia um obstáculo, acabou se tornando uma das experiências mais valiosas de sua vida. Trouxe-lhe equilíbrio, humildade e um senso renovado de propósito, preparando-o emocionalmente para os desafios que enfrentaria nos anos seguintes, especialmente com sua mudança definitiva para a Itália. A mudança para a Itália, embora motivada pelo desejo de crescimento, trouxe para Ken Yaman um novo tipo de solidão. Deixar a Turquia significou também se afastar da rede de apoio que havia construído ao longo dos anos, amigos, equipe e familiares que sempre estiveram ao seu lado. De repente, ele se viu sozinho em um país estrangeiro, onde, apesar da popularidade, ainda precisava conquistar credibilidade artística. Durante as longas filmagens de Viola como Yılmare e Sandokan, Ken passou meses morando em locações isoladas, longe das grandes cidades italianas. O ritmo intenso de gravações e a ausência de uma rotina social constante contribuíram para o surgimento de períodos de solidão e introspecção. Embora dominasse bem o idioma italiano, a barreira cultural ainda era perceptível. Pequenas diferenças de comportamento, humor e costumes faziam-no sentir-se, em certos momentos, um estrangeiro em dois mundos, nem totalmente turco, nem completamente italiano. A pressão profissional era constante. Como protagonista, ele carregava o peso de produções caras, cujos resultados dependiam diretamente de seu desempenho. A expectativa de estar sempre disponível e simpático contrastava com sua necessidade crescente de privacidade. A fama, que antes parecia um privilégio, agora se tornava um fardo difícil de carregar. Ken começou a sofrer com insônia, algo que mencionou publicamente em entrevistas. Descreveu-se como um animal da noite, alguém que lutava para dormir devido à ansiedade e à carga mental intensa. As redes sociais, em vez de alívio, amplificavam o estresse, pois cada publicação era analisada, comentada e muitas vezes distorcida. O ator passou a sentir o peso de ter que manter uma imagem perfeita, mesmo em momentos de vulnerabilidade. A constante vigilância dos paparazzi e o assédio de fãs invasivos também limitaram sua liberdade. Caminhar nas ruas ou frequentar lugares comuns tornou-se um desafio. O simples ato de sair para jantar podia gerar uma sequência de notícias e interpretações equivocadas. Com o tempo, ele começou a se isolar, preferindo a companhia de poucos amigos de confiança. Apesar do sucesso, Ken enfrentava um paradoxo doloroso. Era adorado por milhões, mas sentia-se profundamente solitário. Essa solidão o levou a questionar o verdadeiro significado da fama e se valia a pena continuar vivendo sob tamanha exposição. Além disso, a pressão para manter o corpo impecável e o visual idealizado pelo público começou a afetar sua relação consigo mesmo. Mais do que um artista, Ken Yaman se via como um homem tentando equilibrar duas vidas, a pública e a pessoal, em meio a um cenário que constantemente confundia as duas. Essa fase de isolamento e introspecção acabaria moldando uma nova versão do ator, mais consciente, seletivo e determinado a viver com autenticidade, mesmo que isso significasse se afastar dos holofotes por um tempo. Em agosto de 2023, Ken Yaman recebeu uma notícia que abalou profundamente seu coração: a morte repentina de seu avô paterno. O homem, que havia sido uma figura essencial em sua infância, representava não apenas uma presença afetuosa, mas também a conexão viva com as origens da família. O avô de quem havia emigrado do Kosovo para a Turquia, levando consigo as tradições e os valores albaneses que marcariam a identidade do ator. Assim que soube da perda, Ken interrompeu suas férias de verão e embarcou no primeiro voo para Istambul. As gravações de Sandokan e os compromissos profissionais na Itália ficaram em segundo plano. Ele precisava estar com a família. O funeral reuniu parentes e amigos que não via havia meses, criando um ambiente de reencontro, dor e saudade. Foi um momento de silêncio e reflexão para um homem acostumado aos holofotes, mas que agora vivia uma das dores mais íntimas e humanas: o luto. A morte do avô foi um golpe emocional profundo. Ken sempre reconheceu a importância que os avós tiveram em sua criação, especialmente após o divórcio de seus pais, quando eles assumiram um papel fundamental em sua formação. Perder uma dessas figuras tão centrais significou reviver memórias de infância, de um tempo em que a família era seu alicerce. Em meio às lembranças, surgiram também sentimentos de culpa.
Ele começou a questionar se a busca incansável pelo sucesso o havia afastado demais das pessoas que mais amava. O tempo passado longe da Turquia, as viagens constantes e os compromissos internacionais pareciam agora cobrar um preço alto. Quem sentiu o peso de ter perdido momentos preciosos ao lado do avô, conversas simples, risadas, tradições familiares, substituídos por dias de gravação e compromissos profissionais. Durante o luto percebeu também que seu pai, Guven, estava envelhecendo. Essa constatação trouxe uma nova dimensão à sua reflexão sobre o tempo e o que realmente importa. A fama, os prêmios e os contratos milionários pareciam pequenos diante da fragilidade da vida. O ator entendeu que por trás de todo o brilho da carreira, havia um ser humano que precisava cuidar das próprias raízes e valorizar o que é insubstituível, a família. Após o funeral, Kim permaneceu alguns dias em Istambul, cercado pelos parentes, antes de retornar à Itália. Quando voltou ao trabalho, levava consigo o peso da perda e a necessidade de processar o luto de forma solitária. O set de filmagem de Sandokan tornou-se um espaço silencioso de reflexão. Ele atuava com profissionalismo, mas por dentro revivia lembranças e emoções. A morte do avô marcou um ponto de virada em sua trajetória pessoal. Foi um lembrete de que a vida é breve e de que o verdadeiro sucesso vai muito além da fama ou do reconhecimento público. A partir desse momento, Kim começou a repensar suas prioridades, buscando um equilíbrio mais saudável entre a carreira e a vida pessoal. Um aprendizado que influenciaria diretamente suas ações futuras, especialmente seu envolvimento crescente com causas sociais. Em meio às turbulências da fama e às dores pessoais, Kim Yaman encontrou um novo propósito: ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em 2021, ele fundou na Itália a Associação Kim Yaman for Children ETS, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer oportunidades educacionais e apoio médico a jovens atendidos pelo sistema público de saúde. O projeto nasceu do desejo genuíno de retribuir parte do que havia conquistado e de transformar sua visibilidade em um instrumento de bem. Quem declarou em uma entrevista que seu maior sonho era ver crianças hospitalizadas voltarem a brincar. Essa frase resumiu o espírito de sua iniciativa. Ele sempre mencionou que sua própria infância, marcada por dificuldades financeiras e pela ausência paterna durante o divórcio dos pais, foi o alicerce de sua força e empatia. Por isso decidiu canalizar essa sensibilidade em ações concretas. A fundação arrecada recursos por meio de projetos pessoais do ator, como a venda de sua autobiografia Sembra Strano Anshami e do perfume Kim Yaman Mania. Com o lucro são financiados equipamentos hospitalares, bolsas de estudo e programas de recreação terapêutica para crianças internadas. A iniciativa rapidamente conquistou apoio do público e de diversas instituições italianas. Em 2023, a fundação ampliou suas fronteiras e estendeu a ajuda às vítimas do devastador terremoto que atingiu a Turquia. Kim fez questão de participar ativamente das campanhas de arrecadação e enviar suprimentos para famílias desabrigadas, demonstrando que, mesmo morando no exterior, mantinha um vínculo inabalável com suas raízes. No ano seguinte, durante sua visita ao Brasil, Kim e sua equipe da ONG visitaram o Hospital Graac em São Paulo, referência no tratamento de crianças com câncer. O encontro foi emocionante. Ele passou horas conversando com pacientes e familiares, distribuindo brinquedos e mensagens de encorajamento. Para o ator, esses momentos tinham mais valor do que qualquer prêmio recebido ao longo da carreira. A filantropia tornou-se uma forma de redenção e de equilíbrio emocional. Ao se envolver com causas sociais, Kim conseguiu colocar em perspectiva os próprios desafios e compreender que a fama só tem sentido quando usada para gerar impacto positivo. A convivência com crianças hospitalizadas o fez refletir sobre a importância da esperança e sobre como pequenas atitudes podem transformar vidas. Mais do que uma atividade paralela, o trabalho humanitário passou a ocupar o centro de sua identidade pública. Kim Yaman encontrou nesse caminho uma maneira de honrar as dificuldades que viveu e de oferecer às novas gerações as oportunidades que quase lhe foram negadas. A filantropia tornou-se para ele uma extensão de sua arte, uma forma de inspirar, curar e, acima de tudo, deixar um legado que ultrapassa a tela da televisão. Então, o que você acha de tudo isto que dizem sobre Kim Yaman? Será que os rumores são verdadeiros ou é apenas exagero? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esta situação e diga o que você sentiu ao ouvir esta notícia. Se você ficou preocupado com ele assim como muitos fãs, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ficar informado caso surjam mais novidades. Partilhe este vídeo para que mais pessoas saibam o que está a ser comentado. Até breve!